prisão aos presos, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamentos por cinza e óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se clamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Santo é o nosso Deus. Vamos buscar a presença deste Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, glorificar a Ele que é digno de honra, de glória, de louvores, de adoração. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, estamos na Tua santa presença nesta manhã, ó Pai. Apresentamos a Ti este culto, ó Deus querido e santo, que o Senhor possa receber diante do Seu trono, ó Pai eterno e soberano. Ó Pai querido, estamos aqui para Te adorar, estamos aqui para buscar a Tua presença, estamos aqui, ó Pai eterno e soberano, porque nós somos necessitados do Teu Espírito. Por isso, Espírito Santo, vem sobre a nossa vida, venha tocando, venha manifestando a Tua glória neste lugar de adoração, porque nós apresentamos a Ti, ó Pai eterno e soberano, para que o Senhor possa receber, ó Pai querido, a cada um, ó Deus eterno e soberano, que está abrindo os lábios, ó Pai, para Te glorificar, que está abrindo, Senhor Deus, os lábios para dizer que Te ama, que Te adora. Nesta manhã, Senhor Deus, nós nos apresentamos, ó Pai eterno e soberano, diante do Teu altar, diante de Ti, ó Pai querido, pedimos perdão pelos nossos pecados conscientes, pecados inconscientes, não confessados por obra ou por atos. Pai amado e Pai soberano, vai derramando da Tua justiça, vai derramando do Teu poder sobre a nossa vida, ó Pai. Vai nos guiando, Senhor Deus, na Tua presença, na Tua verdade, no Teu caminho, ó Pai eterno e soberano, porque nós sabemos que o Senhor é vida, que o Senhor é o Deus que nos dá vida e vida em abundância. Por isso, ó Pai eterno e soberano, nós estamos aqui, ó Pai, nos rendendo diante de Ti, rasgando, Senhor Deus, o nosso coração e falando, ó Pai eterno e soberano, na Tua presença, ó Pai, que nós Te amamos, que nós Te adoramos. Oh Deus de poder e Deus de vitória, vai derramando da Tua unção e do Teu poder, ó Pai. Oh, vai manifestando a Tua graça neste lugar, ó Pai querido. Venha falar conosco, ó Pai eterno e soberano. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós precisamos, ó Pai querido, de ouvir a Tua voz, ó Pai. Oh, alabaçuri canta alabaxéia, vai adiante de nós, Senhor Deus, e pleiteia, Senhor Pai amado e soberano, o nosso caminho, ó Deus querido e santo. Manifesta da Tua graça, meu Deus, manifesta do Teu poder, ó Pai eterno e soberano. Oh Deus querido e santo, visita, meu Deus, neste momento, a cada pessoa, ó Pai querido, que deixou o nome neste caderno de oração, ó Pai eterno e soberano. Nós oramos, Senhor Deus, para que o Senhor venha abençoar, para que o Senhor venha, Senhor Deus, abrir os olhos espirituais de cada um, ó Pai querido, que, Senhor Deus, colocou o nome aqui, ó Pai eterno e soberano, e porventura, meu Deus, não estão, ó Pai querido, participando, ó Pai eterno e soberano, do Teu banquete, ó Pai. Então, Senhor Deus, visita a cada um, ó Pai eterno e soberano. Oh Pai querido, traga, Senhor Deus, pela Tua misericórdia, traga Ele para a Tua presença, porque nós sabemos que os dias são maus, ó Pai eterno e soberano, e nós precisamos estar se achegando a Ti, nós precisamos estar na Tua casa, ó Pai eterno e soberano, estar junto de Ti, ó Pai, porque
porque nós precisamos, ó Deus eterno e soberano, do teu fortalecimento, da força do teu poder, para, Senhor Deus, lutar, ó Pai querido, contra as astutas ciladas do diabo, que tem investido, ó Pai eterno e soberano, a força, ó Pai querido, para derrubar o teu povo, para afastar o teu povo, para trazer confusão, para trazer briga, para trazer, Senhor Deus, o caos, ó Pai querido, no casamento, na vida sentimental, Pai eterno e soberano. Por isso nós oramos, ó Deus, que o Senhor entre com provisão, que o Senhor entre com uma providência, meu Deus e Pai, oh Deus eterno e soberano, venha, Senhor Deus, venha como fogo do Ourives, venha, Pai eterno e soberano, como o sabão dos lavadeiros, e vai lavando, Senhor Deus, toda sujeira, Pai querido, que tem, Senhor Deus, se instalado na vida deste homem, na vida desta mulher. Oh Espírito Santo, venha, 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 Senhor Deus, com o teu poder vai limpando, vai tirando tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo, meu Deus, que não provém de ti, ó Deus eterno e soberano. É o que nós, ó Pai querido, que estamos nesta manhã, ó Pai eterno e soberano, orando, Senhor Deus, e na certeza que o Senhor já ouviu, porque a tua palavra diz que os teus ouvidos estão abertos para ouvir o clamor do teu povo. Ouça, Senhor Deus, ouça o clamor do teu filho, da tua filha, ou do teu servo, da tua serva. Ouça, Pai eterno e soberano, oh meu Deus, ó Pai eterno, venha com a tua unção de cura, com a tua unção de libertação. Venha, venha, venha sobre a tua igreja, meu Pai. Oh Deus de poder e Deus de vitória, como é maravilhoso estar na tua presença. Oh, como é bom, Senhor Deus, te adorar, ó Pai querido e santo. A igreja te adora na beleza da tua santidade, Jesus. Oh Deus de vitória, Deus de poder, derrama, Senhor Deus, derrama do teu Shekinah, ó Pai querido, derrama da tua glória sobre a tua igreja. Oh Pai eterno, alabashure cantarabasuriane cantarabasheia, la sobrecantariana alabácia. Oh glória, glória, glórias a ti, Jesus. Oh, tu és um Deus soberano, Deus maravilhoso. Tu és um Deus digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Oh Pai eterno e soberano, abençoa, Senhor Deus, este bairro, ó Pai querido, Vila Angélica. Abençoa, Senhor Deus, a cada, Pai, ponto de oração que nesta manhã está, Senhor Deus, te adorando, está buscando a tua presença. Vai abençoando, ó Deus eterno e soberano. Oh Pai querido, abençoa, Senhor Deus, todos os pastores, ó Pai eterno e soberano, que tem lutado, que tem travado uma batalha espiritual. Que o Senhor venha os fortalecer, que o Senhor venha, Senhor Deus, ajudar neste momento, ó Pai querido, de oração, ó Deus eterno e soberano. Oh glória, 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 glórias a ti, ó Pai querido e santo. Oh Deus de poder, Deus de vitória. Oh Pai querido, abençoa, Senhor Deus, abençoa a cidade de Tatuí. Abençoa, Pai eterno e soberano, a cada igreja, Pai querido, que estão com as portas abertas, ó Pai, para receber o teu povo, para receber aqueles que te adorem em espírito e verdade. Oh, abençoa, Pai eterno e soberano, abençoa de uma forma grande, de uma forma soberana e espiritual. Oh Deus de poder e Deus de vitória, tu és maravilhoso, tu és digno de louvor, tu és digno de adoração. Oh, te amamos, Senhor Deus. Levantamos as nossas mãos para te adorar. Levantamos as nossas mãos, ó Pai querido, porque quando a mão está levantada é porque o povo de Deus está vencendo. Oh, alabashure ande cantra, alabashure canta, alabácia, la sobre ande canta,
Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és lindo. Tu és digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Oh, venha, venha, Espírito Santo. Venha nos encher com o teu poder e com a tua unção. Oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Oh, vai derramando, Senhor. Vai derramando, ó Pai querido, aleluia. Glória, glórias a ti, Jesus. Alabaxeia, decanta, alabaxeia. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Santo, santo. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Diga isso para Deus. Vem, Espírito Santo. Venha, venha, venha. Venha, venha sobre a nossa vida, sobre o nosso ser. Oh, aleluia, vem Espírito Santo, vai enchendo este lugar da tua presença, vai enchendo este vazio da tua presença, aleluia, aleluia. Oh, glórias a ti, Jesus. Oh, aleluia, dalabaxa, dalabacia. Oh, aleluia, dalabalabacanta, dalabaré. Oh, recantalabaçuria, decantalabaxuria. Aleluia, aleluia. Glórias a ti, Jesus. Derrama, Espírito, derrama, Senhor. Derrama.
Espírito Santo. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviar-me a restaurar os contritos de coração. Aleluia, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor mais aqui em nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém.
de louvor, de adoração. É o único que é digno. Amém? Santo é o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Glória a esse Deus maravilhoso e soberano. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Glória ao teu nome, Senhor, bendito. Vamos abrir as nossas Bíblias em nome de Jesus. Malaquias 3. Malaquias 3. Aleluia, Jesus. Glória a ti, Jesus. Malaquias 3, versículo. Começando os 3:6 aqui. Vejam que o profeta passou para o povo através do Espírito Santo de Deus. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Então veja que palavra que ele estava falando com o povo. Para o povo tornar para ele. Tornai para mim, que eu tornarei. Muita gente está longe de Deus, né? E quando a pessoa fica longe de Deus, tudo que é de Deus não tem valor para a pessoa, não tem sentido para a pessoa. A pessoa pode até acreditar. A pessoa pode falar, eu acho que Deus existe, que Deus. Mas aí quando vem essas palavras de Deus ao coração da pessoa, confrontando a pessoa, essa palavra do número 8 aqui é confronto direto. Confronto direto para a pessoa. Porque ele diz, roubará o homem a Deus? Veja só. E o povo só ouvindo. Como hoje, o povo está só ouvindo. Todavia vós me roubais. Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Porque tem muita gente que rouba, irmãos. Tem muita gente que rouba a Deus, mesmo estando na igreja, mesmo sendo ofertante, mas a pessoa não é dizimista. A pessoa ela não é dizimista na casa de Deus. Ela traz o dinheiro e dá ali o dinheiro, mas ela não é dizimista. Um dia o pastor ele fez um pedido de oferta, uma oferta alçada. Ele estava arrumando a igreja, tinha que fazer uns reparos na igreja, e ele pediu uma oferta para fazer o altar, estava construindo o altar. Aí ele pediu madeirite, tanto de madeirite. Aí uma pessoa levantou a mão. E a pessoa pegou, foi lá e comprou madeirite. E trouxe madeirite para a igreja. Aí, quando ele entregou madeirite, ele falou, isso aqui fica pelo meu dízimo. Fica como meu dízimo. Então veja só que a pessoa está na igreja, e às vezes a pessoa fala, por que tanto prega sobre dízimo? Porque a pessoa não entende. A pessoa ela não entende, ela não sabe que ali oferta é oferta, dízimo é dízimo. Dízimo é uma coisa totalmente diferente da oferta. Então a pessoa tem que entender que o dízimo você vai devolver para Deus aquilo que não é seu. Você vai e devolve. E oferta, o pastor lhe lança uma oferta e a pessoa sente no coração e vai e ajuda. A pessoa vai e ajuda.
E a pessoa é abençoada por isso? É abençoada por isso. Porque a Bíblia fala, quanto mais você planta, mais você... Ah, mas eu planto o meu dízimo. Não, o dízimo você não planta. O dízimo você devolve. O dízimo você está devolvendo para Deus, você não está plantando nada. Você vai estar devolvendo. É uma obrigação do cristão devolver o dízimo, porque senão ele se torna um ladrão, roubador de Deus. Então, a oferta é diferente. A oferta você vai estar plantando. E a Bíblia fala, quanto mais você planta, mais você colhe. E quando você planta, você colhe. A Bíblia fala em uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Aí você vai colher. Você vai colher bem. Porque Deus é maravilhoso, irmãos. Se você planta ali, a pessoa ela planta um grão, três sementes de milho, 3 grãos de milho. Eu já plantei milho. Você vai ali, você coloca 3 grãos aqui, pisa, depois você vai aqui, vai pisando, vai colocando e vai indo. E aí quando nasce, veja só, quando nasce aqueles 3, ou nasce pé de milho e nasce, vai dar o quê? 4 espigas em cada pé de milho. E 4 espigas, tem quantos grãos de milho tem em cada pé? Então é uma medida grande que Deus dá. Então Deus ele age dessa forma, quando você é dizimista, quando você é ofertante, Ele abençoa e mais. E é só por causa de você, só por sua causa, não é por causa do pastor Pedro, não é por causa do pastor Ulisses, não é por causa de nenhum pastor, que Deus ele vai repreender o devorador por sua causa. É por causa de você devolver o seu dízimo na casa do Senhor. Aí quando você devolve, Deus ele repreende o devorador para que ele não consuma o fruto da terra. O que é o fruto daqui? Nessa época era a semente, era a colheita. Nessa época aqui, o povo plantava e ali vendia semente e trazia a oferta para a casa do Senhor. Os dízimos da semente ele trazia para a casa do Senhor. Então, é dessa forma que eles agiam, mas hoje é diferente. Hoje a pessoa ela trabalha, ela tem um trabalho, ela tem um salário, então ela vai trazer o dízimo daquilo que vai cair na mão dela. Caiu na mão dela, ela vai lá e abençoa, devolve o que é de Deus e ainda fica com 100%. Outro dia eu perguntei, fica com quantos por cento? Fica com 90%, não, fica com 100%, porque o 10% não é seu. Aí você vai ficar com 100% aí na sua mão. E mais, aquele 100% abençoado, onde você vai pagar as suas contas e vai ter ali a presença de Deus naquele dinheiro, porque aquele dinheiro está abençoado. Às vezes a pessoa fala, é maldito, dinheiro é maldito, dinheiro é nada. Quando você é dizimista, quando você é ofertando, seu dinheiro é abençoado. É abençoado, amém? Aleluia, santo é o nome do Senhor. Então seja dizimista na obra de Deus, seja ofertante na casa de Deus, para que você seja uma pessoa bem-aventurada. Aleluia, é que diz que as nações vão chamar você de bem-aventurado, porque você é uma pessoa que sabe o que faz. E quando nós sabemos o que nós fazemos, que nós obedecemos ao Senhor. Essa é a pessoa sábia, que obedece a Deus. A pessoa que obedece o seu próprio pensamento, a Bíblia fala que o pensamento do homem parece certo, mas o final é o final de morte. Então nós temos que saber o que Deus quer para nós. E Deus ele quer coisas boas. O pensamento de Deus para mim, para a sua vida, é pensamento de bom, de bênção e não de maldição. Amém? Santo é o nome do Senhor. Quero orar por sua vida, quero orar pelo dizimista, pelo ofertante, em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai querido, abençoa, Senhor Deus, o dizimista, abençoa o ofertante, as mãos generosas, ó Pai.
abençoa de uma forma especial. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Pai amado e Pai soberano, que o Senhor possa, meu Deus, usar a vida, Pai querido, do pastor que vai estar ministrando, ó Pai querido, a palavra do Senhor. Que o Senhor venha, Senhor Deus, derramar da tua unção sobre a vida da pastora Mariângela, ó Pai querido, que vai estar, meu Deus, trazendo uma palavra, Senhor Deus, aos nossos corações. Que o Senhor use a vida dela, Pai querido, como o Senhor tem usado. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, igreja? Aplauda Jesus e receba a pastora em nome de Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez, salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aí eu vou estar cantando um corinho e ele bem facinho. Aí eu quero que vocês cantem comigo. Aleluia, Jesus. Se coloca de pé comigo, ô glória. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele é facinho, tá bom? É gostoso louvar o Senhor, né? Eu passaria a minha vida inteira te adorar. Vai repetir, eu passaria uma noite inteira a te adorar. Oh, glória. Comigo. Eu passaria uma noite inteira te adorar. Vamos repetir mais uma vez. Oh, glória. Ele merece. Eu passaria a minha vida inteira. Eu passaria a minha vida inteira te adorar. Quando estiver chorando, passando por situação, ouve, adora. Eu passaria a minha vida inteira. Eu passaria a minha vida inteira te adorar. Eu passaria uma noite inteira, oh Jesus, mais uma vez, à noite. Eu passaria uma noite inteira te adorar. E as barreiras caem, mas Ele dá isso pra gente. Olha só essa parte. Mas tu me deste uma eternidade. Vai. Tu me deste uma eternidade. Tu me deste uma eternidade inteira pra adorar. Mas tu me deste uma eternidade. Tu me deste uma eternidade. Tu me deste uma eternidade inteira pra adorar. E por que não adorar Ele? Oh, Deus. Aleluia. Oh, Senhor. É muito bom adorar Ele. As barreiras caem. Oh, Deus, mais uma vez. Eu passaria a minha vida inteira te adorar. Uma noite inteira. Canta, canta. Deus, aleluia.
Nós glorificamos o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Se a gente for parar para pensar, quantos adoradores que já não partiram, né? E nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor, bendizer o nome dele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sabe? Em meio à situação é bom adorar. Oh, glória. É o que a gente vai fazer lá no céu. Glória a Deus. É o que nós vamos fazer. Adorar o Senhor. Pensa, igreja, que glória. Tudo que a gente passa aqui é teste. Oh, meu Deus. É preparação. Glória a Deus. Aleluia. Desde Gênesis, o Senhor vem falando, vem alertando ao povo. Aleluia, Jesus. Para adorar. Glória a Deus. Aí veio Jesus também nos preparando. Aleluia, Jesus, para a vinda dele. Se tem um que luta, que não quer que a gente vá para lá, é o inimigo das nossas almas. Ele sabe o que é que tem lá. Ele morou lá. Oh, glória. Ele sabe o que tem de bom. Por isso que ele luta. Para o povo não estar na presença de Deus, não adorar. Muitas vezes é mais fácil entristecer, se angustiar, maldizer, reclamar do que adorar. Aleluia. Grande Deus. E não é assim que nós agradamos ao Senhor, mas é orar. Talvez você aí do outro lado possa estar passando por alguma situação. Muitas vezes por não suportar, começa a reclamar. Aleluia, Jesus. Se tem uma palavra que anula o agir de Deus nas nossas vidas, é quando, aleluia, Jesus, em meio à situação se diz assim: eu não aguento, assim não dá. Anula todo o agir de Deus, fora as outras palavras. Se Deus quiser fazer, se Deus não está errado, anula, aleluia, Jesus. Mas se ao invés disso, adorar e dizer eu creio, aleluia, Jesus, dias melhores virão, porque Deus é comigo, aleluia. Eu sei, aleluia, Jesus, para quem eu tenho clamado, eu sei diante de quem eu tenho me prostrado, eu sei quem tem ouvido o meu clamor, aí a situação muda, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que tirar dos nossos lábios palavras que anulam a bênção de Deus na nossa vida, palavras que anulam, aleluia, a nossa oração. Grande Deus, o sacrifício de Jesus na cruz não foi em vão, aleluia. E muitas vezes, né, uma palavra errada. Eu não sou digna, nós não somos dignos. Nós estamos anulando o sacrifício que Deus fez por nós na cruz. Ele morreu por nós, somos dignos sim, aleluia. Desse sangue precioso que foi derramado lá na cruz do Calvário. Eu não posso, assim não dá. Outra palavra que anula totalmente, simples, Deus não me ouve. Será que Ele me ouve? Será que Ele não está vendo? E a Bíblia diz, oh glória, aleluia. E a Bíblia diz assim que, no livro de Isaías 59, se não me engano, porque as mãos dele não estão encolhidas, e nem os seus ouvidos agravados, para que não nos possa ouvir. E as mãos dele estão estendidas para nos abençoar. Glória a Deus. Nós não podemos esquecer, aleluia, Jesus, que somos provados. Estamos sendo testados, aleluia. Estamos sendo testados, aleluia, provados para sermos aprovados, aleluia, Jesus. É difícil até entender isso, nós erramos muito, mas Jesus já sabia que isso ia acontecer. E Ele se agrada quando a gente se arrepende. Aleluia, Jesus. Então vamos levantar a cabeça, você do outro lado, levanta a cabeça, fala palavras positivas. O duro não é quando se sai uma palavra negativa da nossa boca, depois nós temos que orar anulando, oh glória, toda palavra negativa que saiu, impede. É simples, né? Mas impede o agir de Deus, impede a oração. Nossa, mas eu estou orando. Será que Deus não me ouve? Aleluia. Será que Ele não me ouve?
estar lendo aqui uma palavra que vai falar justamente sobre isso. Cantar, louvar em meio à situação. Oh, glória! Deus, Ele está conosco em todos os momentos. Aleluia, Jesus. Mas quem lança na mente, é muito pregado aqui, aleluia, Jesus. O inimigo, ele quer, atingir a mente. Muitas vezes o que sai dos nossos lábios é o que o inimigo lançou aqui. Não dá. Não dá. Eu não aguento. Deus não ouve. Será? Sabe? Se nós estudarmos a palavra de Deus, quando nós estudamos a palavra de Deus, aqui nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, as palavras de Jesus foram firmes. Firmes. Nós vamos ver que aqui nós vamos ver aqui que Jesus não disse assim, se meu pai quiser, não. Talvez, pode ver que está fora. Oh, glória! Pode ver que está fora. Aqui nos evangelhos essas palavras. E indigno. Ou será? Dúvida. Impede. Então, nós servimos ao Senhor. As nossas palavras têm que ser firmes. Eu creio. Uma palavra muito errada. Se Deus quiser, Ele quer. São palavras afirmativas. Mas como é que você sabe disso? Orando. O Senhor, Ele mostra os nossos erros até quando nós oramos. São palavras, oh glória, são palavras que têm que sair fora das nossas bocas. E não há um momento da oração. Ai, Senhor, igreja, eu já errei muito orando assim. Ai, Senhor, eu não sou digna, eu não sou. Mas Jesus diz, bom, não é digno, então está orando para quê? Aleluia. É errado. Como assim? E o meu sacrifício? Talvez é dúvida. Foi pregado aqui sexta-feira pelo pastor Ulisses, tirar pedra. É uma pedra que tem que ser tirada. Talvez você do outro lado possa ter errado assim, como eu errei. Aleluia. Nós muito erramos. Glória a Deus que o Espírito Santo é o nosso professor. Ele nos orienta, Ele nos ensina. Ontem eu dizia ali na mesa para o meu genro, não tem outra maneira, não é orando. Aleluia. É orando que o Senhor fala, é orando que o Espírito Santo de Deus, Ele nos ensina. E é estudando a palavra de Deus, aleluia. E é observando a palavra de Deus. Aí eu fui observar as palavras do Senhor Jesus, sempre foram firmes. Palavras firmes. Quando Ele diz assim, firme. E tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo, firme. Então, orou, eu creio que vai acontecer, firme. E aleluia, Jesus. Quando Ele diz assim, são palavras afirmativas, verdadeiras, são promessas, aleluia, Jesus, para as nossas vidas, que vão se cumprir, ou que já estão se cumprindo, aleluia, Jesus. Palavras firmes. Quando a gente diz assim, aleluia, eu já ouvi muita gente dizer assim, muitas vezes as pessoas conversam, né, querem um conselho. Minha vida, para mim, é assim, sempre foi assim. Para mim, comigo, é desse jeito. Quem é que cata as palavras? Sabe? O mundo espiritual, ele é real. O mundo espiritual é real. Como tem Deus, os anjos do Senhor, também tem o inimigo. Ele anota. Tudo que sai das nossas bocas, se for uma palavra positiva, os céus vai trabalhar a nosso favor. Se for uma palavra negativa, o inferno vai trabalhar aos nossos favor. E as portas do inferno têm que ser fechadas através dos nossos lábios. E como? Orando, anulando palavra que nós mesmos muitas vezes lançamos. E o inferno trabalha ao contrário. Pode notar. E ultimamente, o inferno tem trabalhado como? Da incredulidade, colocando incredulidade. Por causa da incredulidade, muitos já se desviaram, muitos não creem. E isso agora está nas redes sociais. Quantos que estão lá dizendo que Jesus não existe? Quantos que estão lá dizendo que Jesus não existe? E tem gente lá embaixo, você vai ver os comentários. Eu era da igreja tal, orava, fazia, acontecia, não acontecia nada. Agora que eu passei para o lado de cá, para o lado esquerdo,
tudo acontece. Agora que eu jogo carta, agora que eu jogo buzo, agora que eu... Aí as coisas acontecem. Olha o engano, aleluia. De pessoas que outrora estavam na presença de Deus, crendo nessa palavra. E ali a sua fé foi roubada. Por isso que Jesus está dizendo: guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Se tem um que quer roubar a fé, aleluia, muitas vezes faz com que, aleluia, Jesus, nós lancemos palavra, ao contrário, o reino de Deus, para Ele poder agir. Por quê? Porque Ele não quer que nem eu e nem você vá para lá. Mas Jesus disse: eu vou para o Pai e vou nos preparar lugar. Nós temos que estar vigiando, aleluia, orando, vigiando nas palavras e observando ao nosso redor e observando a palavra, para a gente não perder o que Jesus foi preparar para nós, aleluia. Ele não obriga, aleluia, Jesus, mas o desejo do coração de Jesus é que eu e você estejamos lá com Ele nas bodas, e Ele vem, aleluia. Nós cantamos aqui Yeshua, Yeshua, aleluia, orando, e Ele vem, aleluia. Ele vem arrebatar o seu povo, aleluia, Jesus. Jesus vem, Ele vem, aleluia. Então vamos ser firmes nas palavras, firme na oração, firme no jejum, firme, aleluia. Grande Deus. E é orando, não tem outro caminho, aleluia. Não tem mágica, não tem, aleluia. Eu vou fazer aqui um ritual que eu vi. Não tem ritual, aleluia. Tem a palavra, aleluia, Jesus. Tem cristão que faz ritual sem saber, aleluia, abrindo as portas do inferno para a sua vida, aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. É só ser firme nas palavras, não duvidar e crer. Jesus, ele falou firme assim, ó: tudo é possível ao que crê. Tudo. Ele não especifica aquilo, isso ou esse. Não, tudo é possível ao que crê. Então, quando oramos, eu creio que o Senhor pode todas as coisas e muito mais além do que pedimos, é o que está na palavra de Deus. Eu creio que vai acontecer. E esperar no tempo dele. É no tempo dele. Aleluia. Para tudo tem um tempo. Eita, quando demora a gente não entende. Aleluia. Mas aí está aqui no livro de Salmos: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim. Oh glória. Paciência que muitos estão perdendo. Paciência, não tem mais para orar. Paciência, não tem mais para esperar. Aleluia. Quer saber? Está demorando. Eu vou partir para o lado de cá. Aleluia. Vou lá em tal lugar. A irmã é usada para ver o que é que Deus fala. Aqui, glória. Aleluia. Tudo isso aqui é a falta de paciência. E quem é muitas vezes que está trabalhando na impaciência para fazer com que o ser humano dê um passo errado, para fazer com que o cristão dê um passo errado, está demorando, meu filho. É assim, o diabo ele vem aqui, ó. Ele vem aqui e daqui desce para o coração, e do coração muitas vezes para a boca. Eu vou falar um negócio aqui para experiência. Esses dias orando aí em casa, não sei se eu comentei com meu esposo, acho que eu comentei com meu genro. Estava ali orando, sentindo uma graça de Deus, aí veio uma vozinha assim, ó: fala que você não está aguentando mais. Eu falei: peraí, isso aqui não é o Espírito de Deus. Eu não aguento mais, está repreendido. Aí eu falei: Jesus, o que é isso? São palavras que o inimigo quer que fale. Então a gente orando, Deus vai mostrando o agir do inimigo. Muitas vezes o que ele quer é a maneira que ele está agindo na vida de muitos crentes, na vida de muitas pessoas, quando ela diz: eu não aguento mais. Pode ver o que acontece, está aí nas redes sociais. Muitas vezes a gente fica sabendo: fulano se matou por causa dessa palavra. Eu não aguento mais, não dá, não tem condições. Aí não vai ter mesmo. Oh glória, palavras. Deus sabe todas as coisas. Palavras que têm entristecido o coração de Deus. Palavras negativas que têm chegado ao trono de Deus, mas que o inimigo tem pegado e tem trabalhado. Mas não é isso que o Senhor quer que saia da minha e da tua boca. Palavras. Muitas vezes sem pensar. Por isso que temos que pensar o que vamos falar, principalmente dentro de uma situação. Abra suas Bíblias no livro de Atos.
16. Pode ficar sentado, nós vamos lendo, meditando, e o Espírito Santo de Deus, ele vai falando, oh glória, aleluia, oh aleluia, glória a Deus. Certo dia, quando estávamos indo para um lugar de oração, fala comigo, oração, oh glória. Veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro. E os seus donos ganhavam muito dinheiro com as suas adivinhações que ela fazia. Veja aqui, uma escrava de quem? Do diabo, adivinhações. Aleluia, Jesus. Situações desde o Velho Testamento, oh glória. Situações que o povo de Israel ali sempre deixavam, abandonavam a Deus para servir a Deus, servir as feitiçarias, bruxaria, aleluia, os encantos. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Desde o Êxodo, né? Se nós examinarmos a palavra de Deus, o que aconteceu quando Moisés subiu para o monte? Lá foi o povo adorar deuses. Por quê? Por causa da influência. Aleluia, Jesus. Influência. O povo foi influenciado a buscar e a adorar, a construir um bezerro de ouro. Ah, meu Deus, mas o que aconteceu, né? Influência. E aqui essa moça, ela adivinhava o futuro. Adivinhava a vida das pessoas, por incrível que pareça. Aleluia, Jesus. Certa feita, uma pessoa que... Eu acho que eu já contei isso aqui. Uma pessoa, aleluia, Jesus, que andava em casa, que mexe com... Ela é espírita, né? Ela é espírita. Eu não sei se aquilo foi uma afronta, mas ela disse, viu, tem irmãozinhos e irmãzinhas, não sei se é da tua igreja, de congregações, que vão me procurar. Eu arregalei os olhos. Eu falei, imagina, vai, você está pensando o quê? Vão, minha filha, por quê? Porque Deus também está lá. Eu digo, Jesus, me dá sabedoria. E agora? O negócio é sério. Como assim? E é duro, igreja, é duro. Então nós temos que ter a palavra de Deus até para quando está diante de um macumbeiro, diante de uma feiticeira, porque Jesus disse que ia salvar eles. Aleluia. Eu passei por uma situação da minha vida que eu fui parar dentro da casa de uma macumbeira. Ela cuidou de mim, da minha filha. A Aninha tinha 2 anos e meio, se não me engano. Era bem pequenininha. Eu fui morar na casa dessa mulher. Ela me acolheu. E por causa disso, até hoje eu oro. Jesus, salva os macumbeiros, salva os feiticeiros. Porque eles estão enganados. A gente falar, meter o pau, não vai adiantar. O que vai adiantar é orar. Eu fui parar lá. Ela me cuidou, ela cuidou de mim. Aleluia. Então, os macumbeiros, as macumbeiras sejam salvas pelo poder de Deus. Aleluia. Aqui, ó. Grande Deus. A moça começou a nos seguir gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao Espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta moça. A Bíblia está dizendo aqui que foram muitos dias aquela moça ali andando. Mas se a gente for parar, eu parei para analisar aqui essa palavra. Olha só, eles estavam indo para a oração. A gente sabe que o diabo não gosta de oração. Quando o cristão ele abre a boca para orar, ele é queimado. Ou igreja é coisa tremenda. Olha, um crente, quando dobra o joelho, quando ele começa a orar, são mais de 1000 demônios que caem. E eu fico assim pensando, meu Deus, e são muitas pessoas que desistiram de orar. O Senhor, Ele nos deu um poder muito grande. Nós temos tudo com o Senhor, Ele nos deu um poder muito grande. E a oração é desde o Velho Testamento. Note que aqui eles estavam indo para orar. E aqui vem essa escrava do diabo, escrava. Outrora como era eu e era você. Quando as coisas não davam bem na minha vida, eu ia atrás. Eu vou lá me consultar, eu ia, e a minha vida ficava pior. Achando que Deus estava lá. Aleluia, Jesus. Com certeza, as pessoas que frequentam esses lugares, como essa moça aqui, é escravo. Eles pensam que são livres, mas é escravo. Porque o diabo ele gosta de escravizar. E ele gosta de enganar. Outrora eu era escravo e não sabia, achava que era feliz. Né? Vai lá, faz isso. Acende tanto, faz tanto.
Aleluia, Jesus. Eu e a madrinha nós recebemos, né? Aleluia, Jesus. Ali uma orientação dessas pessoas espíritas. Aí tinha que ser no rio. E tinha que dar 7 passos. Ô, igreja, deu passo largo demais. Aquele dia eu não morri por Deus. Ali nós caímos ali na água. Aquele dia nós não morremos por Deus. Pode ver que nesse meio o inimigo quis levar a nossa vida. Essas e muitas situações que passamos nesse meio. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, enganar, mentir. Ele veio para roubar, veio para tirar paz, veio para tirar o sossego. Aleluia, Jesus. Talvez você aí do outro lado já pode ter tentado de tudo. Ou está como essa moça aqui, escrava. Escrava. E nada dá certo na vida. Mas tenha fé. Creia em Jesus que Ele quebra todo o cativeiro. Ele tira da escravidão, aleluia. Ele tira da escravidão, das garras do inimigo. Mas aqui a Bíblia está dizendo que aquilo mexeu com Paulo, perturbou, atribulou. Tudo aquilo que vem de Deus, não vem de Deus, atribula nossa alma, nosso espírito. Por quê? Porque nós somos um com o Senhor. O Espírito de Deus que está na nossa vida, o Espírito de Deus que estava na vida de Paulo, aleluia, Jesus, negou aquelas palavras. Porque na verdade, né, como diz, na verdade, o diabo estava preparando uma grande cilada para eles. Essa palavra estava saindo na boca dessa moça, mas era uma grande cilada que o inimigo estava armando aqui para Paulo. Por quê? Por causa da oração naquele lugar. Por causa do que Deus iria fazer através daqueles homens, aleluia. Então nós temos que tomar cuidado com o engano, falsas profecias, falsas revelações. Tudo isso o Senhor Jesus já vinha dizendo aqui, ó. Aleluia, Jesus. Então nós temos que tomar cuidado com o engano, até mesmo dentro da casa do Senhor, aleluia. O engano não é só lá fora não. Olha que aqui esses homens, eles estavam indo para a oração. Aí a Bíblia vai dizer, né, aqui que Paulo repreendeu aquele espírito imundo. Mas eu creio que ele não fazia ideia do que ia acontecer. Ele não fazia ideia do horroroso que aconteceu aqui. Mas a Bíblia vai dizer, no mesmo instante, o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Analisando, essa moça, usada pelo inimigo, armou um grande laço na vida deles. Não era, ela falava, um espírito falava na vida dela, mas era uma legião que dominava ali aquele pedaço. E é bíblico. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus libertou aquele homem, lá no livro de Mateus 5, foram legiões que entraram ali naqueles porcos. E aqui se repetiu novamente. Aleluia. Quando o Senhor Jesus anunciava a palavra, o que acontecia com Jesus? Ele era perseguido pelos fariseus. E aqui não foi diferente. A Bíblia diz aqui que o Senhor Jesus, ele instruiu os apóstolos. Aqui no livro de Mateus 10, se não me engano, o Senhor Jesus dizendo assim: eis que eu vos dou poder para pisar cobras, serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O Senhor estava preparando aqui os discípulos para o que ia acontecer aqui em Atos. E o Senhor Jesus dizendo mais, aleluia, Jesus aqui nos evangelhos: muitos serão perseguidos, serão lançados nas prisões, aleluia. Muitos serão açoitados. E o que aconteceu aqui com Paulo? A Bíblia está dizendo, aleluia, que ali eles foram pegos, arrastados e colocados diante das autoridades. E o que foi que aconteceu com Jesus? E o que foi que aconteceu com os apóstolos, aleluia, Jesus, com os homens que foram levantados? Mas aqui o Senhor estava preparando, aleluia. E eles aqui foram preparados para isso. Mas aqui a Bíblia vai dizer, aleluia, o 21, estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Essa lei romana que era perversa, era cruel, ou glória. Eles mataram Jesus. E por incrível que pareça, eram judeus ainda. E mataram Jesus. Crucificaram Jesus. Aleluia, Jesus. Aqui no livro de Atos, a igreja primitiva aqui estava tendo vários eventos.
aleluia, Jesus, depois que teve o evento da crucificação de Jesus, aleluia. A Bíblia diz aqui no livro de Atos 2, que ali, aleluia, Jesus, veio um fogo veemente e todos foram batizados. Aqui os apóstolos, eles foram preparados, eles foram batizados com o Espírito Santo, aleluia. Porque depois nós estudamos aqui a palavra de Deus, o que aconteceu depois do batismo? O batismo com o Espírito Santo, aleluia, Jesus, ele é uma força, aleluia, Jesus, nas nossas vidas. O batismo com o Espírito Santo e com fogo, aleluia, para suportar as provações. E é por isso que eu e vocês estamos aqui, aleluia. Com certeza, se os apóstolos, depois aqui Paulo, aleluia, Jesus, olha o que Paulo passou, aleluia, Jesus. Se ele não tivesse sido batizado, se ele não tivesse crido em Jesus, ele não ia suportar, aleluia, o que ele suportou. Aleluia, desde o Velho Testamento, aleluia, Jesus, que, aleluia, o inimigo, ele quis calar a voz da igreja. A igreja sempre foi perseguida, sempre tentaram calar a voz, e aqui tentaram calar a voz desses homens aqui mais uma vez. Mas aqui vai dizer, uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que retirassem as roupas deles e os surrassem com vara. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Foram presos como bandido, como alvoroceiros, é assim que fala, agora, alvoroceiros, como, aleluia, Jesus, incitadores de confusão, aleluia. E foi assim com Jesus, por não aceitarem ele dizer que ele era o Filho de Deus. E Jesus, ele veio para pregar o amor, para trazer a salvação, aleluia. Mas ali os apóstolos, os discípulos foram instruídos para dar continuidade. Há uma promessa, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aqui tentaram calar a voz da igreja. Quem é o homem? Aleluia. Como está acontecendo nos dias de hoje. E eu estava ali, aleluia, Jesus, observando e vendo ali nas redes sociais os países onde a palavra de Deus não pode ser pregada. No Afeganistão, eles matam. Quando eles sabem que tem cristão ali, eles matam sem dó e sem piedade. Isso ainda continua nos dizem nos dias de hoje. Então nós temos que levantar as mãos aqui no Brasil e dar glória a Deus, que aqui ainda nós temos a liberdade de pregar a palavra de Deus. Tem países que eles entram nas casas e procuram para ver se tem Bíblia, e se tiver é morte, é preso e é morto. São poucos os que escapam com vida. Quem quiser escapar com vida e servir a Jesus tem que sair desses lugares. Aleluia. Orianda, canta, alabaço, me canta, alabaço, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E aqui no Brasil, nós temos a oportunidade. Mas o que tem acontecido com os homens e as mulheres de Deus? Chocarrice, memes, pode notar. Quanta brincadeira. A liberdade para pregar a palavra, nós temos a liberdade aqui, é tanto que já virou palhaçada nas redes sociais. Mas ainda tem um povo que ora, um povo que clama, aleluia, Jesus, tem. Ainda tem os remanescentes, aleluia, que clamam, que buscam e que estão esperando o noivo, aleluia, Jesus. Coisas terríveis têm acontecido. Se a gente for estudar a palavra de Deus, olha que o que os apóstolos passaram depois que eles foram batizados com o Espírito Santo. E hoje é o contrário. É o contrário do que a gente vê acontecer. Aleluia, ao contrário. E não pode nem falar. E não pode nem falar, não, você está tocando no ungido e na ungida de Deus. Hoje em dia, é homens e mulheres de Deus que amaldiçoam enquanto Deus está dizendo que é para amar. Olha o que aconteceu aqui, olha a vida de Paulo, ele foi açoitado, levaram uma surra por causa dessa libertação. Ficaram todos machucados. E hoje em dia, não vou dizer todos, o que tem acontecido? Eu falei, Jesus, o que está acontecendo com os homens e com as mulheres de Deus? Que não pode passar uma afronta, que amaldiçoa. E não é um, nem é dois, nem três, não. Eu digo, meu Deus, o que está acontecendo com o povo? E aqui, olha, eles levaram uma surra. Pessoas que se intitulam crente, homens conhecedores, homens que, não toca o quê? Está errado, está errado. Usam e abusam das ovelhas, aleluia, comem a lã.
das ovelhas. Aleluia, Jesus. Querem glória, querem fama, aleluia. Querem uma multidão nos acompanhando aqui na terra e não se preocupam em preparar uma multidão para ir morar no céu, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Não é todos, não. E olha o que aconteceu aqui com Paulo. Ei, aleluia, Jesus. Igreja, sabe, quando eu vejo essas coisas, eu digo Deus, eu pego de exemplo para não agir da mesma forma. São cegos. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo cegou o entendimento de muitos. Sim, até do povo de Deus. Muitos. Cegou o entendimento. O inimigo cegou e derrubou. Nós temos que tomar cuidado. Aleluia. E está perguntando para Deus, Senhor, como que está a minha vida? Senhor, o Senhor está se agradando do que eu estou fazendo? Meu Deus e meu Pai, eu estou orando pouco, Senhor. Dá graça, dá força, me ajuda. Senhor, que eu pregue somente a Tua palavra pura e verdadeira como ela é. Aleluia. Porque muitos já têm distorcido. Aqui, olha o que aconteceu com esses homens de Deus. O que é um homem de Deus, uma mulher de Deus hoje em dia? Muitos querem estar nos holofotes. Fala aí com a minha assistente. Muitos querem estar nos holofotes, querem estar... Não. E olha a caminhada de Jesus. E olha aqui a caminhada desses homens. Não foi fácil, não. Homens cheios do Espírito Santo de Deus. Glória ao nome do Senhor. A Bíblia diz aqui que o lenço de Paulo curava. Mas olha a vida de Paulo. Aleluia. Grande Deus. Olha que multidão que esses homens aqui prepararam para ir morar no reino de Deus. A Bíblia diz aqui que depois que o Espírito Santo de Deus, que o povo foi batizado com o Espírito Santo de Deus, Pedro, olha quem era Pedro. Aleluia. O homem que foi convertido, era convencido e foi convertido. Hoje em dia, o que está valendo é o convencimento e não o convertimento. Aleluia. Eu preciso de números nas redes sociais, eu preciso... Deu like, deu... Gente do céu, um formalismo. Não é isso que Jesus quer. Aleluia. Nós temos que estar preocupados com a nossa vida. Eu digo e falo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Ao contrário, se a gente for estudar a palavra de Deus, muita coisa que tem acontecido não tem nada a ver. Jesus está voltando. É apostasia, é engano. Aleluia, Jesus. Infelizmente, aquele espírito maligno, mamão, tem invadido a mente e os corações de muitos. Que nós possamos pegar de exemplo para não agir da mesma forma, da mesma maneira. Mas a Bíblia está dizendo aqui: depois de baterem muito neles, as autoridades os jogaram os dois na cadeia. Olha só, e acorrentado. Meu Deus do céu. Aleluia, Jesus. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou na cela, que ficava no fundo da cadeia, prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. E essas prisões aqui, ela não tinha luz não. Eu fui ver, era terrível. Terrível, terrível. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. É lógico, o diabo queria fazer o que lá atrás? Queria paralisar ali, aleluia, Jesus. A Paulo ali, aleluia, Jesus. Que a Bíblia diz que era o momento que eles saíam para a oração, e o inimigo ali, quer queira ou quer não, a igreja estava preparando o terreno para eles. Por quê? Um grande milagre aqui ia acontecer. Aleluia, Jesus. Milagre de salvação. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque Deus ali iria se manifestar. O diabo sabe, igreja, onde tem oração, as coisas acontecem. Aleluia, Jesus. Aonde tem oração, as coisas acontecem. Muitas vezes parece que não está acontecendo nada ao redor, mas no mundo espiritual está. Eles já estavam aqui há vários dias orando. Há quanto tempo eu estou orando? Há quanto tempo você está orando? Parece que não está acontecendo nada? Está assim. E logo, logo os nossos olhos verão, aleluia, o resultado das nossas orações. Aguenta mais um pouco, aleluia, Jesus. Chora mais um pouco, mas creia, confia, aleluia, Jesus, que as orações não estão sendo em vão, não, aleluia. O que nós não podemos ser é falso profeta, aleluia. Nós não podemos ser falso profeta, mentirosos, enganadores, pregar a palavra de Deus por interesse, aleluia. Pregar aquela palavra, sabe, que massageia o ego, porque hoje em dia, aleluia, não é todos que querem pregar a palavra como ela é, não. Como assim? Pregar contra o pecado, contra o engano. Hoje em dia tem lugar, não, fala do diabo aqui, fala.
Eu tenho uma fala. Quando a pessoa fala assim, é porque o diabo está montado nas costas dele. Ele está fazendo algo que está dando legalidade ao diabo. E é o que o diabo quer. Ele quer ter liberdade para falar e para fazer o que ele tem feito. Até nas redes sociais ele quer se aparecer. Está lá. Está lá. Fazendo lá trabalhos, está lá. Ai, irmão, não pode falar não. Quem não pode falar o quê? Aleluia, Jesus. Pode sim, aleluia. Muita gente enganada, muita gente caindo no engano. Aleluia, Jesus. O Senhor nos deu autoridade. Ele nos deu autoridade. A gente não pode ter medo, não. Tem muitos que têm se calado porque tem medo de falar. Tem medo de falar, medo de orar, medo. O medo é uma porta aberta para o diabo agir na vida da pessoa. É uma porta aberta. O medo é uma porta aberta, porque o medo é dele. O diabo, quando ele consegue tomar a pessoa no medo, ele toma a rédea da vida da pessoa. E tem tomado a rédea da vida de muitos. Fala do diabo aqui. Não fala do diabo. Não fala muito de pecado, não, porque senão o povo sai. Não fala muito de pecado, não. Não fala, não. Sabe? Então, a maioria das pregações é naquilo. Hoje em dia, se procuram mexer naquilo que o povo está passando hoje em dia. Não, isso não traz salvação, não. O Senhor mesmo diz, não adianta. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Outro dia o pastor Pedro pregava aqui, para a gente lutar pela comida que vai permanecer e não pela que vai perecer. A Bíblia diz, o Senhor Jesus dizendo, aleluia, céus e terra passarão, aleluia. Mas ele também deixou aqui uma promessa: buscar primeiro o reino de Deus. Sabe por que Paulo suportou o que ele suportou? Porque o reino de Deus estava dentro dele. Não é assim na oração, aleluia, Jesus, do Pai Nosso? Venha a nós o teu reino. Todo aquele que tem o reino de Deus dentro dele, ele vence. Ele não tem medo. Ele não tem medo da perseguição, não. E o que Jesus diz? Bem-aventurados que são perseguidos por minha causa, porque deles é o reino de Deus, aleluia. Ainda que nos prenda, ainda que nos bata, aleluia, Jesus. Graças a Deus que essa lei não chegou aqui no Brasil. Mas se chegar, oh glória, será que eu e você nós estamos preparados? Pastores sendo presos, aleluia, Jesus. Lá na Coreia do Sul, o que tem de crente preso? Ai, nos países eu estava vendo que pegaram uma menina, oh glória, no Afeganistão, se não me engano, pegaram uma menina de 9 anos com uma Bíblia. Ela estava com a Bíblia escondida assim, pegaram ela, sentaram ela num lugar, numa praça, e ali veio um e decepou a cabeça da menina. Tem países por aí que a glória deles é acabar com os cristãos. Uma farra quando acha uma Bíblia, uma farra quando acha um cristão orando. E sabe o que é o mais bonito? Que eles não negavam. Não negavam. Se você não quiser morrer, você vai ter que renunciar. Você vai ter que largar. Não, pode me matar. E ali a cabeça é arrancada. É bom a gente ver essas coisas. Aí eu disse, meu Deus, é doído, igreja. Me deu uma agonia, sabe? Eu falei, meu Deus, por que eu fiquei agoniada? Eu falei, meu Deus, se chegar essa lei aqui no Brasil, que tem de neguinho que vai ceder. Como diz, né, um louvor, se prepara para o sacode. Tem um louvor que fala, vai sem medo, se prepara para o sacode. Porque aquele que é cristão, ele não foge. Igreja, pensa comigo se chegar uma lei dessa aqui no Brasil. Pensa comigo, pensa. Você do outro lado, pensa. Eles entrarem na nossa casa, ver se tem Bíblia. Lá na Coreia do Sul, tem a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Só que eu não vi qual é a Coreia que era. Eu não sei. O que eles fazem no Norte, o que eles fazem com o cristão. Gente, é terrível. Países comunistas, países que odeiam a Deus, odeiam o cristianismo. E aqui nós temos a liberdade. A liberdade é tanta que o pessoal está colocando tudo a perder. A liberdade aqui é tanta que a apostasia tem aumentado. A liberdade aqui é tanta, aleluia, Jesus, que os mercenários da fé têm aumentado. Aleluia, Jesus, tem aumentado. É tanto. E é bom a gente pegar de exemplo. Mas pense, pastores que oram, que buscam, que pregam,
pregam uma palavra, ou bom ou ruim, a palavra do Senhor está sendo pregada nas redes sociais. Cabe a nós examinar aqui, ó. Nem tudo que sai daqui, a gente pode falar meio, opa, deixa eu examinar, para ver se o que o pastor, que a pastora pregou, está batendo aqui com a palavra de Deus, para não ser enganado. Tem muitos que têm sido enganados dentro do próprio tempo. Tem sido enganados sim. Aleluia, Jesus. Tem sido enganado. Mas quando nós buscamos o Senhor e meditamos na palavra do Senhor, nós não somos enganados. Mas aqui está dizendo, mais ou menos, à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando. Várias passagens aqui na Bíblia falam de oração à meia-noite. Aleluia, Jesus. Lá no livro de Mateus 25, diz que à meia-noite, aleluia, Jesus, veio o noivo. Meia-noite. Aqui no Velho Testamento, a Bíblia diz assim que o povo buscava a Deus de madrugada e os milagres aconteciam. Ô glória! À meia-noite. Aí eu parei aqui. À meia-noite. A Bíblia diz aqui, olha, ô glória, que Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus e os outros presos escutavam. De repente o chão tremeu tanto que abalou os alicerces na cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Igreja, aleluia, Jesus. Foi assim, eu estava vendo um rabino falar, né? Que por que a oração à meia-noite, de madrugada, às 3 da madrugada, quando o sol vai nascendo, no pôr do sol, porque são os horários que Jesus orava. E ele ainda dizia, eram os horários que o anjo descia para acolher as orações de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus quer falar algo comigo e com você aqui, à meia-noite, madrugada. Aleluia, Jesus. Talvez você possa estar passando uma situação, ou talvez você possa estar precisando de algo. Orar de madrugada, à meia-noite, orar de madrugada, aleluia, Jesus, grande Deus, é um sacrifício, igreja. Orar na madrugada, parece que não, mas é um sacrifício. Mas eu não sei porquê, mas todas as orações são aceitas. Mas eu quis entender aqui as orações, meia-noite, 3 da madrugada, aleluia, Jesus. Aí depois, orando, o Espírito Santo de Deus vem dando entendimento. O inimigo também trabalha, aleluia, Jesus, às madrugadas. O diabo, ele imita as coisas de Deus, ele quer imitar o que está na palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Quando eu não servia ao Senhor, os horários que era para fazer os trabalhos, para acabar com a vida dos outros, ou então muitas vezes até mesmo para nossas vidas, né? Porque eu fui muito atrás disso, porque fui uma pessoa que eu sofri muito, eu não tinha sorte na vida, mas mal sabia eu que era espírito imundo na minha vida. E quando eu ia procurar esses lugares, eu estou falando isso porque o Espírito de Deus me trouxe a memória. Os horários para fazer essas obras malignas, que hora que era? Meia-noite, aleluia, Jesus, de madrugada e de manhã, no sair do sol. Aí eu falei, mas eu fiquei encucada, mas por quê? São os horários que Jesus clamava ao Pai. São os horários que Jesus clamava ao Pai. Aleluia, Jesus. Grande Deus. Mais independente, o Senhor, Ele ouve e recebe oração. Mas eu creio que com os irmãos já aconteceu isso. Quando a gente busca Deus na madrugada, é uma força, é um silêncio. É um silêncio tão grande que a gente ouve a voz de Deus. Então, você quer ouvir a voz de Deus? É no silêncio. Muitas vezes a gente fala e não ouve Deus. Ele quer falar com a gente. Então é preciso nos aquietar. Orou? Fica ali. Oh, glória. Deus está ensinando gente aqui, aleluia. Deus está ensinando você. Orou? Oh, glória. Fica em silêncio para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes Ele não fala nada. Ele só chama nós pelo nome. Aleluia, Jesus. Você quer ouvir a voz de Deus? Então fica em silêncio com Ele. Eu digo que na madrugada é o melhor horário para ouvir a voz de Deus. Nem sempre Ele fala. Mas como que eu vou ouvir a voz de Deus? Às vezes Ele não fala. Você vai sentir um calor. Você vai sentir um toque suave. Uma brisa. Isso é Deus falando. É Deus falando. E como?
aleluia, orando e buscando a Ele. Eles se manifestam seus de várias formas, de várias maneiras. Aqui eles estavam orando e clamando. Olha aqui a maneira que Deus, aleluia, se manifestou para eles. Um grande terremoto, oh glória, aleluia. De repente o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. É na oração. E na oração, correntes espirituais também se quebram. Aleluia. É na oração, aleluia, Jesus. É na oração que Deus repreende o inimigo. É na oração que Deus exalta. Olha aqui, a Bíblia diz aqui que os açoites aqui em Roma eram um chicote. Era um chicote mais ou menos com 3 tiras, né? Era um chicote com 3 tiras de couro. Só que aqui não fala se tinha osso na ponta, mas geralmente eles colocavam osso na ponta. A Bíblia diz aqui que os açoites eram tanto, né? Quando eles açoitavam aqui as pessoas, eram tantas que tinha pessoas que morriam com os açoites. E Paulo levou, eles aqui levaram 40 chicotadas. Gente do céu. Se alguém disser, eu vou te dar 3 lapadas, eu digo, Jesus amado, me ajuda. Eu não sei. Será que eu sou? É sério, se alguém chegar, eu vou lhe dar uma surra. Jesus tem misericórdia de levar uma surra. Só que, hoje em dia, quem tem dado surra espiritualmente é o diabo. O diabo tem surrado a muitos. Hoje em dia não são os romanos. Quem tem castigado é o diabo. Mas Jesus te tira desse mal. Jesus te tira desse sofrimento. Aleluia. É só buscar a Ele. Mas ainda mesmo assim, não calou a voz deles. Sabe? Quanto mais a igreja primitiva era perseguida, quanto mais a perseguição insistia, mais vidas eram salvas. Aleluia. Mais vidas eram salvas. Aí sim que eles pregaram uma palavra. Paulo ele foi açoitado aqui, não foi nenhuma nem 2 vezes não. Se a gente estudar o evangelho, não foi só essa vez aqui não. Por quê? Por causa de Cristo. Por que o povo nesses países que são mortos, eles apanham, acontece coisa com eles, igreja, não faz nem ideia, a gente não faz nem ideia que acontece. Por quê? Por causa de Cristo. Mas Jesus está dizendo, bem-aventurados os que são perseguidos quando vos injuriarem. Aqueles foram injuriados. O que Jesus aqui falou aconteceu aqui no livro de Atos e ainda continua acontecendo nos dias de hoje. Igreja, vamos nos preparar. Vamos continuar buscando a Deus e nos preparar. E que o Senhor nesta manhã nos revista com as armaduras dele. Que nada venha calar a nossa voz. Nada venha calar a nossa voz. A gente pode até ser preso. Eu já falei aqui que outro dia Jesus falou assim para mim. Por misericórdia, igreja. Por misericórdia. Porque a gente olha assim. Jesus falou assim, até que ponto vai o teu amor por mim? Olha o amor deles aqui. Estevão foi apedrejado por amar a Deus. Pedro, olha o que aconteceu com Pedro. E ainda morreu e foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele se achou digno de ser crucificado como Cristo. Aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Vamos continuar orando, buscando, nos fortalecendo e nos revestindo do Senhor. Aleluia, Jesus. Sabe? Deus quer os crentes arretados. Venham o que vier, que eu não estou nem aí. Vou continuar buscando. Eu vou continuar adorando a Deus. Aleluia, Jesus. Ainda que me persigam, ainda que queiram calar a minha voz, se arrancarem a Bíblia. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz aqui, ó. Aleluia, Jesus. Bem-aventurado. Aleluia, aqueles que adoram. O Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nesses lugares, os crentes lá adoram a Deus em espírito, que não pode nem abrir a boca. Ai, se alguém escutar eles orando. Eles adoram em espírito e em verdade. Aleluia, Jesus. Amém? As palmas glorificam ao Senhor. Eu vou passar para o pastor Pedro. Aleluia. Glória a Deus.
Deus. Pode ser a igreja mais uma vez. Bendito seja Deus. Pai amado, Pai eterno e Pai soberano, queremos, Senhor Deus, te louvar, te engrandecer e dizer o teu santo nome, que tu és o Deus dos cristãos, tu és o Deus do povo que clama aqui na terra. Pai amado, graças te damos pelo ensinamento, Senhor Deus, desta manhã. Que esse ensinamento, Pai, possa agregar de maneira poderosa, surpreendente e sobrenatural, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pois a tua palavra, Senhor, ela não volta para o Senhor vazia, mas antes prospera naquilo para que foi enviada. Pai amado, que a tua palavra, ela produza força, produza graça, produza mais despertamento espiritual para nós, para aqueles que estão nos assistindo e ouvindo. Que o Senhor possa, Pai, abençoar de maneira poderosa, de forma sobrenatural, porque tu és o Deus do impossível, tu és o Deus do sobrenatural. E aquilo, Pai eterno, que é impossível aos homens, todas as coisas são possíveis para o Senhor, porque tu és o Deus do impossível. Pai amado e Pai eterno, que o Senhor, meu Deus, continue nos abençoando nesse meio-dia de domingo, Senhor da glória, nesse começo de semana. Pai, endireita nossas veredas, aplana os nossos caminhos, guarda, Pai, a entrada e a saída do teu povo, desde agora e para sempre. Pai amado e Pai soberano, continua, Senhor Deus, chamando milhares de milhares para a fé. Continua, Senhor Espírito Santo, convocando milhares de milhares, famílias dos teus amados, Senhor da glória, que têm se distanciado dos teus caminhos da tua palavra. Que eles retornem para de novo te adorar. Que eles retornem para se reunirem como igreja, Senhor, igreja firme, que é coluna e espelho da verdade. Pai, em nome de Jesus, joga por terra toda a artimanha de Satanás, Senhor, que tem induzido a muitos. Joga por terra toda a cilada do diabo. Pai, desmonta, Senhor, em nome de Jesus. Desmonta os laços de Satanás, as arapucas de Satanás, para fazerem o teu povo errar, para fazer os teus escolhidos errar o alvo. Pai, em nome de Jesus, continua, Pai, alcançando os magistrados, aqueles que exercem autoridade. Pai, alcança com teu braço forte, alcança com poder, quebrando o jugo da incredulidade. Que essas pessoas, Senhor, sejam resgatadas de onde elas se encontram, Senhor. Muitos se encontram lá na necromancia, lá nos adivinhos. Muitos se encontram, meu Pai, sendo escravo de drogas, de cigarro, do álcool, da bebedeira. Alcança essas vidas, Senhor, pois o Senhor Jesus tem derramado, tem vertido o seu sangue na cruz do Calvário pelo amor dessas pessoas. Pai, estende, traz para os teus caminhos, traz para a tua presença, em nome do Senhor Jesus, no nome santo e forte e poderoso do Senhor Jesus Cristo, que vive à direita do Pai, desde agora e para sempre. Aleluia. Seja abençoado aí na sua casa, seja tocado pelo poder do Espírito Santo, seja impactados pela glória e pelo poder do Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está afastado, distanciado do Senhor, volte para a casa do Senhor, volte de novo para se reunir como igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia. Quero convidar você que nos ouve para participar dos nossos cultos às terças-feiras, sextas-feiras às 19 horas e domingo às 9. Serão todos bem-vindos. O Senhor Jesus garante a libertação. Amém? Estenda assim as suas mãos para a bênção apostólica. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
e o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês desde agora e para sempre. Vocês dizem amém. Agindo Deus, quem impedirá? Amém? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, que é digno de todo louvor, que é digno de toda honra.